Aproveitando o gancho que você puxou do Daniel, o Daniel tá na nossa pauta, Matheus. Se não tiver, eu vou puxar agora. Tá. Vocês não acham que... Vocês não perdem um pouco da... Eu já não tinha muito, né? Essa parada de crer na humanidade. Mas não é muito louco você ver o Daniel envolvido com uma parada dessa que agora é comprovado, né? Sim. Não é mais achismo. Não. Da nossa parte Assim, aqui. Não é comprovado que ele ainda não foi condenado, então juridicamente, não sei se a gente pode falar isso. A juíza confirmou as paradas, não foi Sim, isso? mas... e Não, tem, é confirmado que aconteceu alguma É coisa. certeza, mas juridicamente não pode falar. Surgiram né? muito mais indícios, né? Porque acho que teve uma matéria em no final de processo. semana. Por exemplo, o Então, depoimento da mulher fala de uma tatuagem na região íntima do cara, que assim... É Na um pouquinho- virilha. É, um pouquinho mais pra baixo, enfim. Que uma parte que ele não revela tanto assim, não teria como saber, né? Enfim. Não, com certeza As câmeras- aconteceu, então, mas as câmeras- juridicamente a gente não pode afirmar pra não tomar o processo. caso é o né? seguinte. Ele estava numa balada. E na balada... A ele- balada de gente rica. Óbvio. Top. Ele não vai em qualquer balada, né? Não, mas Numa balada... jogador é maluco. Vamos lembrar que o Daniel Alves é casado, tá? Vai, como espanhola, Como espanhol, vai exato. lembrar. Que já deletou a postagem em apoio então, dele. Aí, ele foi no início de janeiro, se não me engano. Dezembro. Foi em dezembro? Foi no final de dezembro. Depois da Copa. Ah, tá. Então, foi no final de dezembro. E ele tava na balada com uns amigos. E aí ele chama as meninas. Ele fala com segurança pra chamar as meninas. Aí as meninas vêm pra entrar no camarote. E elas sobem no camarote. E aí já tava começando a rolar um clima meio quente ali e tal. E aí ele chamou uma das meninas pra ir pro banheiro. E aí no banheiro acontece o fato que a menina o acusa de estuprar, de bater Que não também. tem imagem do banheiro. Até Então, então, mas são as aí- falas do da banheiro menina, né? Não tem, mas Isso. tem imagem. O Daniel Não, falou tem que era depoimento de todos os 47 envolvidos. segundos e a imagem Tem é 15 15 minutos. minutos. Esse é o ponto, não é só as falas da garota. Tem depoimento de todos os envolvidos. Dos seguranças Dela, também, né? das amigas dela, dos seguranças, de garçom. E aí, recentemente, ou melhor, Tudo. antes de ontem... Só um ponto antes de você continuar. Tem uma mudança de fala do próprio Daniel Alves. É. Ele primeiro fala que Quando não ele teve fala, nada. quando ele foi ela preso. fala da tatuagem, Foi por isso que a e juíza... depois ele muda o depoimento, Exatamente. né? Isso que é foda. Foi isso que não tem fez o que eu é, falar. Não, a prisão. ele mudou a versão dele. Não, Ele mudou a versão. A prisão é o seguinte. A galera da Espanha, menos aí encontraram anteontem um sêmen no banheiro. Que Mas nem já fizeram a... Então, não foi sabe- Ontem saiu... saiu que mídia, encontrou o sêmen do encontrado banheiro. na própria Só noite. que isso do o Daniel Alves ele foi chamado, ele foi intimado pra ir na Espanha. Foi meio que uma armadilha da polícia, entendeu? A polícia já ia prender ele. Sim. Então ele pisa na Espanha, pra ele não fugir, eles já prendem ele. Entendi. E aí começa a soltar esse tanto de informação que, pelo visto, já tinha. Porque Mas é isso. pra ter encontrado o sêmen dura 3 dias, então foi provavelmente no outro dia, enfim. Sim. Ela foi... Ou na verdade eu acredito que tenha sido no mesmo dia porque Não, boate total. ativou um protocolo que existe Existe lá lá, na Espanha, que inclusive deveria existir esse tipo de protocolo aqui no Brasil, porque esse tipo de caso acontece aqui no Brasil o tempo inteiro. Sim. E a segurança da boate ativou esse protocolo de violência sexual, o que a gente tava vendo um vídeo aqui de uma influencer espanhola falando que qual era o nível do abalo que essa garota tava no momento pra segurança ativar sem ter dúvida. De olhar pra ela e falar, esse é um caso de violência sexual, a gente precisa ativar o protocolo. E surgiu umas E notícias... a lei mudou na Espanha sobre isso também. E ó, né? galera, antes do Ale falar aqui, é bom deixar claro que aqui a gente tá só discutindo o tema, tá? A gente Aqui tá a gente não trazendo quer as pegar o informações que Daniel Alves saíram. e jogar no buraco e nem É. tirar de lugar nenhum. A gente tá discutindo as informações que temos aqui. A princípio, a juíza A gente não vai colocar em buraco determinou... nenhum. Ele se né? colocou no buraco, ele vai continuar lá, né? Ali é uma situação do Ele próprio teria Daniel se Alves. colocado no buraco. E antes do Ale prosseguir ali, o que eu ia dizer, né, com o bagulho de perder a fé na humanidade, é que o Daniel Alves, ele sempre se mostrou ser um cara que ele dá lição de moral. Sim, Né? Ele gosta. sempre teve essa ele postura. gosta. Fred Ele é o Nicasso. cara que ele quer passar essa impressão de bom humor, o good crazy, né? O cara que, pô, eu tenho essa... paizão agora, né? Eu sou um cara do bem, eu sou... Então ele sempre, toda Cabeça entrevista, boa. ele dá uma carteirada, ele ensina as Não, pessoas isso. um cara que, E tipo, aí, você vê um cara que se- passou se- por isso, Ale, desculpa, Aham. ele passou por isso do negócio de comer a banana, você fala, pô, cara foda e tal. E aí depois acontece isso. Então, é todo mundo o tempo inteiro, sabe,
Ele podia usar a influência dele pro Se bem. auto-refutando. Vou deixar assim pra É. não fugir. É Você se auto-refuta com a sua própria atitude. Deixando claro, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho dessa história, ainda tá em processo, tem muita E a informação menina falou surgindo. que não quer o dinheiro e quer que ele continue A preso. menina tá muito engajada no não quer uma bagulho. E a ela indenização. quer advogada grana. comprou total, né? Né? A briga dela também. óbvio. Enfim, pode falar ali. Não, então, que tem uma entrevista no UOL, que foi feita, acho que por 2 jornalistas brasileiros, com a advogada da vítima, né, que não teve o nome revelado, que a entrevista foi feita pela Thalita Vespa e pelo Thiago Arantes, que o Thiago é um amigo meu que mora lá em Barcelona há muito tempo. Falando justamente isso, que assim, que a vítima, né, ela falou o seguinte, falou pra advogada, se tiver dinheiro de indenização envolvido, eu não vou contratar você. Ou seja, ela não tá buscando Grana. fama, nem dinheiro. Ela só quer que o crime pelo qual ela acusa ter sido vítima, que seja punido, Pô, mas pela lei, né? triste a gente ter que aceitar isso só pelo fato dela não ter querido a grana. Tá Não, ligado? Ela, Então, ela o que teria fe- direito, ela teria direito Sim, também. Exato. Então eu uma acho reparação, que essa né? questão eu acho, maneiro Mas, e tal. É Caio, um ponto eu que concordo. é interessante, pensando, analisando como a sociedade funciona. Sim. De tipo, É, isso que eu ia se eu falar. fizer isso aqui, as pessoas darão Um mais pouco credibilidade. reforça um mas pouco é a muito A triste punição, que a credibilidade venha a partir da parada ela disso. passa um recado melhor pra sociedade. do que infelizmente só reforça ter que pagar a o dinheiro. tese de que ela tipo, o discurso dela é mais crível do que ser uma interesseira, né? Gente, Digamos vocês estão assim. basicamente Mas esse é o dizendo que ponto. não precisava de tudo isso. Era só ela fazer o bagulho, provar e acabou. Não precisava isso. dizer que não precisa de dinheiro. É, exato, nem é nada isso. disso. Não é isso, não é isso. Não, eu tô falando que, assim, o fato dela ter falado ajudou a opinião pública a acreditar nela. Sim. Mas ela, o ideal Não teria precisa sido- disso. seria não precisar falar É, o e que a eu falei. opinião acreditar É exatamente do mesmo isso aí jeito, que eu disse entendeu? mesmo. Mas você não acha que isso daí, não pra ela, porque ela não deve ter nem. Deve ter conhecimento, que é o Neymar. Mas você não acha que o caso Nájila ajuda pra essa porra? Essa desconfiança? Acho que não, mano. Acho que não. É porque são países diferentes, né, velho? Mas é o Neymar. É mundialmente conhecido o caso. Eu acho que não. Eu acho que pode, assim, eu acho que Que isso talvez acontece tenha- o tempo talvez inteiro. tenha Teve um outro talvez, lá, o condenado, que esse a gente pode falar. Que foi condenado e tá o fugindo Robinho. aqui. Não, tem Robinho. vários, gente. Tá fugindo Não, aqui. tem vários, Do jeito tem que vários. tá, a gente Eu pode acho- fazer Tem o uma caso CBF Cuca, inteira de, tem o caso Cuca. de presidiário. Tem o- Teria como fazer. Tem o inteira de caso presidiário. Cuca, tem o caso do Robinho, que é comprovado. Eu acho que o caso do tem o caso do Robinho- Mancini, que ninguém Não, fala não, na veja. Itália, mas que também Deixa- aconteceu. O caso do deixa eu- Robinho talvez tenha sido mais exemplo, Cross, pela questão do Robinho ter vindo pro Brasil e a justiça italiana não fugido tem, para o Brasil. não tem Aham. muito o que fazer. E É, aí não, eu acho que eu- eles ó, talvez tenham Fugido, visto porque ele é foragido, fugitivo, ele está condenado. O que eu quero botar, eu concordo com vocês, eu acho que se o cara cometeu o bagulho, tem que se fuder pra caramba. Tem uma coisa que eu não tenho saco e nem tá arriscado paciência aí pra 12 isso. anos de cana. O que eu tô dizendo pra vocês é, existem com certeza casos comprovados e que infelizmente acontece com brasileiros lá fora. O que eu quero dizer é que casos como esse da Nájila com brasileiros. ajudam a atrapalhar. Ajudou. O que eu Mas quero aí- dizer é que o caso Nájila pode fuder com uma menina que vai se literalmente se fuder de verdade porque com isso difer- e vai, diferente ela vai da ter que Nájila, não, olha, ela não quero concordo. grana, olha, Diferente me da fudindo. Nájila, ela tem Mas eu muito acho mais que é um papel provas. nosso também falar que isso nem pode entrar em debate, saca? Tipo, porque por mais que esse caso ele ajude, a gente não tem nem que entrar nesse ponto como passar essa informação como descredibilizar essa Não, informação. não, isso eu concordo. Tipo, do caso... Não é isso que eu tô não o caso falando. Daniel Alves, Ah, o caso tá. Nájila, a gente não pode nem tentar No caso da trazer Nájila, como ajuda, no caso da saca? Nájila, ela não conseguiu provar aquilo que ela aquilo que ela estava acusando o Neymar. Não, e pelo contrário, E aí, né? a gente- Ela bateu nele, né? E a gente O não vídeo pode. mostra Não, isso. mas a E gente aí não o que eu pode. quero- A gente não tem imagem do como aconteceu, se eles de fato ficaram, etc e tal. Então, assim, essa questão da agressão sexual contra ela ficou dito pelo não dito, né? Ficou a versão dele, a versão dela, que ela não entregou as provas às quais ela disse ter, né? Enfim, de que teria sido estuprada, de que ele forçou relação sexual sem camisinha, aquelas coisas todas. Ela não conseguiu provar isso, né? Enfim. Então, infelizmente... Mas ela mente no depoimento, tem pedaços que ela mente. Sim, né, exato. Ela fala que o aí- vídeo vai Isso, mostrar tal coisa e não mas, mostra. Mas no fim, o ponto mesmo que eu quero passar pra vocês, pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso
A punição tem que existir, certo? Como teve pro Robinho, merecidamente. E que ele né? não tá pagando, E que ele né? não- mas a gente vive no Brasil, né? E é sem novidade até Sem aí. novidade. Mas o que eu quero dizer é que eu dei o caso Nájila, não é pra comparar caso com caso, porque são completamente diferentes. O que eu quero dizer é que da mesma proporção que acontece esse tipo de caso verídico, acontece o contrário também, infelizmente. Total. Sim. A gente tem as minas que quer meter o esquema também. E é esse o ponto também que gera essa dúvida. E aí não é uma coisa de tirar o crédito da menina. O que eu quero dizer, o caso Nájila, é que mulheres como essa atrapalham nesses casos que a gente tá Mas a discutindo gente não agora, pode- infelizmente. São totalmente É que assim, exceção à regra, né? é que a Os gente casos não de pode- Nájila são exceção à regra. É que eu acho que não pode ser, tipo... A gente tem que falar disso também, Ale. A gente não, Não, pode beleza, fechar o olho mas pra assim, isso. Isso também é um Então, ponto. É mas porque eu acho não que dá- a gente dá muita né? voz É pra exceção, isso. a é, gente sim. trazer, Concordo. trazer Exceção, uma Concordo. parada que não... Concordo, mas a Exceção à gente não regra. pode deixar de falar disso E também. são 4 caras falando aqui, vale lembrar isso Teve o também, caso né? também, acho Total. que fora do futebol, mas assim, teve o caso do Cristiano, eu já falei no Varsa passado, mas teve o caso do Cristiano Ronaldo, que tem uma puta de uma acusação lá em, acho que em Las Vegas, né, que ele foi acusado de também ter estuprado uma moça, que teve um acordo fora da justiça e tal. Aham. Teve também recentemente o caso da Mari Ferrer, né, que é uma menina lá numa balada em Florianópolis com supostamente, né, que a justiça disse o contrário, mas ela acusa, Casos né, famosos, um né, dos fora que- um dos herdeiros da Rede Globo de ter estuprado, enfim, tem vários casos desse tipo, e eu acho que é complicado só o seguinte, Cross, eu acho que, tudo bem, acho que a gente tem que falar que a Nájila realmente fez um desserviço para as Ó, mulheres. Só esquece a Nájila. Eu tô falando de vários outros casos Ah, que sim. também Não, aconteceram tipo, por tem aí. o caso da tá? mulher- a ex-mulher do E só Dudu. pra você continuar. Exatamente. Também. E só pra você continuar. O cara fez esse tipo de coisa, o Daniel tem que se fuder. É. Ninguém aqui apoia esse tipo de coisa. Exato. Mas a gente, como tá tendo uma discussão ampla, a gente não pode se limitar a tem um lado É. das coisas. Eu entende? acho que ele é tratado O cara como que- acusado o até cara que a que justiça abusou de qualquer confirme ser como, humano. como o Caião falou. Exatamente o que eu tô falando. O cara que abusou Como de qualquer não ser culpado. humano, qualquer ser humano, mulher, homem, o cara Uhum. tem que se fuder. E a gente tá aqui, o Dani Alves fez merda, ele tem que se fuder. Ninguém que tá o- passando a mão pra merda aqui, não. Não, é que- Só que a gente, como é um programa que a gente tá lidando com muita gente, a gente não pode discutir só esquecendo todos os lados. Lógico, Tem e é que chato, discutir e é tudo. chato porque assim, o Daniel Alves é um grande jogador, tem uma história riquíssima no futebol, como a gente Tá falou, coçando o tem Pra não fazer textão tem com essa questão de ter sido, né, um porta-voz na luta contra o racismo quando teve esse caso e tal. É triste você ver um cara desse, que é um cara que certamente decepcionante, seria é. exemplo Claro. pra E muita aí, gente. tem que falar um lado também, desculpa, Ale, mas Não, pode fala que aí. não, continua. Não, e aí é tipo, o problema é que, tipo, toda a versão dele já caiu por terra, surgem cada vez mais provas corroborando a versão da vítima, né? Então, porra, é difícil, Sim, cara. sim. Nesse é caso aí difícil do Daniel defendê-lo Alves, nesse com certeza. momento. Não, assim. Tirando- eu não vou defendê-lo de Não, maneira nesse alguma. momento não tem como. Não, tipo, é. Nenhum todos momento. os argumentos, todas as evidências, Exato. os indícios que a polícia tá achando, todos corroboram o que a mina Tem falou, uma cara. atenção Concordo. que é, tipo, tirando agora a parte da vítima, que com certeza é a pior da história, assim, né, no sentido psicológico, que a pessoa fica abalada, enfim, todo o trauma que gera. Uhum. Cara, a esposa do Daniel Alves também é uma situação muito delicada, né? A mãe Ela dela foi- acabou de morrer É, foi pro há velório da 2 mãe. Né? semanas. Ela falou, perdi meus dois pontos de apoio. Eu não tenho apoio, porque era... A mulher tá sozinha. né? Tá só sendo, tipo assim, porra, meu mundo desmoronou, meu apoio quando você perde alguém muito próximo, familiar, geralmente é o seu marido, né? A pessoa que tá com você. Meu marido, Na sequência. acontece isso, que prova que, porra, me fudi 2 vezes também, no sentido, tipo, cara, É. assim, imagina a cabeça dessa pessoa também. É. Óbvio que nem se compara com a Ó, vítima, mas, né? Falando em outro caso famoso, recentemente, teve o caso do Mendy, né? Que foi inocentado em 6 acusações de estupro. 6. Mas essa história ainda, ela é meio... É complicado. Bem estranho, né? né? ela é- Mas ela enfim, é- mas é tipo. Tem Mas vários mas- casos mas no pra gente futebol, resumir infelizmente. pra gente falar de coisa boa, né? Sim. Vamos falar de um pouco de coisa boa. É, ainda não, mas só pra gente encerrar esse caso aí. A gente tá falando de um grande atleta, de um cara conhecido mundialmente, Uhum. de um cara que todas as situações apontam pra que ele fez merda. Não, claro. Né? Tudo. Ele fez merda com a própria esposa, que aí não é um Eu problema vi, nosso. o que eu vi aqui, certo? ó, que alguém comentou, ele é culpado até que se prove o contrário. Exatamente. Pelo nível das provas que tá, ele seria culpado até que se prove o contrário. E lembrando que a gente tá falando de uma justiça de outro país. A gente não tem também todas as informações Eu não de sei, a como justiça do funciona lá. Brasil, imagina. Não, então. de eu lá, acho que né? é A eu acho justiça que do diferente, Brasil é. Não, com certeza é Não tô diferente. falando na questão de ser rigorosa, não. Até porque eu vejo as pessoas falando que a justiça espanhola é a mais rigorosa do planeta Não, Terra. e a Tanto que todo mundo mudou. tem que pagar os negócios que tá devendo lá, os
Como é que é? Fala de fisco, fiscal né? lá, é. Mas o meu ponto aqui é que eu acho que a gente não pode deixar esse caso da Nádila sobrepor, achando Não, que... mas nenhum momento sobrepôs, Caio. O caso Nájila foi um exemplo de vários outros que também podem ter acontecido, de e que falsas são denúncias. exceção, e que são exceção. Tudo bem, pode ser, mas esses casos a gente tem que colocar na Não, discussão eu também. acho que é Você válido concorda que a gente colocar, não tem que pode colocar, simplesmente não pode esquecer? ignorar, não pode. Esse é o fato. De O que a gente maneira está alguma. concordando aqui, Daniel Alves fez merda. De Se maneira caso alguma. tenha feito, ninguém quer passar Teria pano pra feito, maluco Cara, como esse. acho que Porque, assim, o que o Cross quer falar é o seguinte. Eu não posso falar o que eu quero falar, mas ele teria feito. Né? Então, tudo É bem. isso. É o que Concordo com você. O que eu quero dizer, basicamente, pra fechar aqui, pra gente O deixar Cross, muito ele não claro quer deixar aqui. que a pessoa perca a vida dela por uma parada que ela não fez, independente É. do... Perfeito. É isso que E ele assim, quer o deixar que a claro. gente quer deixar claro aqui é que a gente está discutindo o que a gente tem de informação. Mais uma vez, ninguém aqui quer passar pano pra Daniel Uhum. Alves. Daniel Alves que se foda, se fez merda. Se não fez, que as coisas aconteçam, como aconteceu com o Neymar. Porque numa dessa o Neymar também tinha se fudido. Se não tivesse as provas lá. É por Mas isso essa é a questão das essa provas. exceção tem que ser Sim, dita. sim, certo? claro, É sem só dúvida. E isso. assim, posso falar uma coisa que o Caio falou muito legal. Que legal isso da boate, viu? Então, esse O sistema, né? Porra, Posso contar? que foda Então, isso. tem uma Se aspa isso não aqui. existisse, velho, Não, mas É, não isso, tinha isso só conseguido nada, aconteceu, velho. você falou, aconteceu recente, eu vi na matéria do Fantástico, Que mudou, aconteceu recente na mudança então, de ó, legislação se lá na liga Espanha. que é, né? Se liga que legal, ó, tipo, acho que isso serve de exemplo pra, sei lá, pra toda a sociedade, né? Não só a questão do futebol, mas se inspirar, né? Porque nessas baladas aí, infelizmente, acaba acontecendo isso. Aqui, ó, a entrevista dessa que eu falei pro UOL, da advogada. Vou só banir uma galera. Ela perguntou assim, ó, como o protocolo de atenção às vítimas da agressão, o NOCALEN, que é esse protocolo que mudou, implementado na Catalunha, foi importante para o início da resolução desse caso. Aí ela diz aqui, a rapidez com que iniciaram o protocolo foi essencial. Tudo aconteceu naquela mesma madrugada. Um segurança, ao ver o estado em que minha cliente estava, perguntou o que tinha acontecido, a levou para uma sala separada e foi nesse espaço que ela explicou o que aconteceu. Por ela apresentar algumas lesões, chamaram a ambulância e a polícia. E ela foi conduzida a um hospital, que é o hospital de referência no atendimento de agressões sexuais em Barcelona. E a polícia já começou a fazer investigações, a interrogar os profissionais da discoteca, a recolher provas dentro do local, a pegar as imagens das câmeras do circuito de segurança. E essa ação foi imediata, e o que levou a investigação a ter indícios contundentes de uma maneira muito rápida. E é isso que deve acontecer. Quando uma mulher é agredida, a ação deve ser imediata. Então é isso, cara. Acho que foi, sei lá, parabéns aí pra polícia e pra... E que legal que mudou essa lei aí, foi que ajudou sirva de mais exemplo. um caso. No final, assim, se ele sendo culpado, que ele não consiga fugir que nem um outro arrombado que fugiu pra Acho que cá. não vai conseguir porque ele já tá no país, Custódia, já né? tá em custódia. E ele é cidadão espanhol também agora. Tá bravo? Tô bravo, Enfim. cara. Fica calmo. Eu fico puto com esse tipo Tá de muito situação. exaltado. E- A gente vai Vamos discutir falar de- muitas vezes esses temas aqui. E é aí que entra a parte da frieza. Não dá, não Você dá. aprendeu bem com a gente a ser frio. Não dá, não Fique sou frio, não sou Fique frio. frio, fique calmo. Não consigo. Pra discutir isso aqui tem que ser frio, Não cara. consigo. Porque pra gente Não consigo. falar qualquer merda, Merda, é é. muito fácil. Isso é um tema muito difícil pra discutir. Verdade. E o Entendeu? Por isso que é bom. processinho, Inclusive, Eu acho o esse tema muito corte fácil. aqui Eu acho o tema é muito bom que a fácil. gente ponha ele do início ao fim para as pessoas Sim, entenderem não, eu acho bem esse o tema contexto. muito fácil de discutir, cara. Honestamente, eu Não, acho pela difícil. lei não é Não, fácil. eu acho bem. Não é bem... fácil. Bom, Pela então lei- pra mim você é eu um acho- gênio, porque eu acho difícil não. pra Não, caralho. eu acho que Pela assim, lei é beleza, difícil. eu acho que é complicado da gente A gente- comunicar. Eu acho que é importante a gente comunicar da maneira certa, com as palavras certas. Mas eu acho nem um pouco difícil de discutir, cara. Pra mim tá claríssimo o que aconteceu lá naquela noite e que cumpra o Não, que tá- a tá- juíza mas não, decidiu. você tá Vamos falando falar de do coisa caso boa, específico. Matheus. Vamos de Vambora. Flamengo? Vamos falar de Flamengo? Chega! Coisa Ó, boa aí.